Olá, muito boa noite a todos, queridos amigos, trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, a todos aqueles que neste momento estão adentrando nas páginas do Facebook ou que receberam o link diretamente, ou de amigos, ou mesmo nos grupos de WhatsApp da Sociedade Espírita Allan Kardec. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec, o qual nos traz muita alegria e momentos de reflexão. Hoje estaremos abordando o tema Luz nas Trevas, e é da obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, a qual vamos trazer algumas reflexões em torno de não todos os seus capítulos, pois que não haveria tempo hábil, mas de alguns capítulos desta obra que nos traz grandes lições. Mas antes disso, nós gostaríamos de convidar a todos para podermos lembrar aos amigos que nos domingos nós também temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas. E também, nas terças-feiras, nós temos a sessão de preces e radiações, ambas no formato virtual, que inicia às terças-feiras, às 18 horas e 45 minutos. Aguardamos a todos a sua participação e também compartilhem o link com seus amigos para que mais pessoas possam ser beneficiadas com todas essas reflexões tão importantes em torno do Espiritismo. Vamos passar agora ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura da página do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós escolhemos do capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos caiu aqui, lá no item 20, a beneficência exclusiva. E aqui nos traz uma pergunta. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta, então, que São Luís nos deu em Paris em 1860. Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, qual a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois se for um inimigo da religião, este será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. É o capítulo 13º, o item 20, a beneficência exclusiva. Vamos então agora, neste momento, fazer a nossa oração. Unir os nossos pensamentos, nos nossos lares, aonde quer que estejamos. E neste momento, procurar fazermos, mesmo que em termos de vibração, a uma só voz, elevar os nossos pensamentos a Deus,
a Jesus, o nosso irmão maior, pedindo que nos ampare nestes momentos, que envolva cada um de nós, para que possamos sentir a Tua presença, o Teu carinho, Senhor, envolvendo-nos, e através dos bons espíritos ou dos nossos espíritos protetores, possamos da mesma maneira refletir sobre o tema que hoje nos caiu. Ampara-nos, envolve-nos, acaricia-nos, Senhor, a consciência, para que possamos cada vez mais entender essa doutrina libertadora e, obviamente, termos mais discernimento para colocá-la em prática. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e dos amigos espirituais responsáveis por esta atividade, nós damos a mesma por iniciada neste momento. Então, meus amigos, na nossa atividade de hoje, conforme já vimos, estaremos então abordando esta obra de Joana de Ângeles, Luz nas Trevas. E antes de adentrarmos nos capítulos propriamente ditos, nós precisamos correlacionar e dar base ao nosso estudo, pois que em todos os capítulos, justamente a ideia central da benfeitora é a implantação do reinado do bem, do reino de Jesus no nosso planeta. Então nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019, em que encontramos a pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E a resposta dos amigos espirituais ao codificador, que enfeixou então no Livro dos Espíritos, é a seguinte: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral, e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e assim, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E quem são os habitantes deste nosso mundo? Quem são aqueles que efetivamente poderão estar colaborando na implantação do reinado do bem na Terra? Somos todos nós. Principalmente, estes, porém, não a deixarão, senão quando daí... Principalmente, queridos amigos, aqueles de nós que vamos pouco a pouco entendendo a doutrina espírita, aprofundando as lições de Jesus nas nossas consciências, não permitindo que em nós haja qualquer dúvida, no sentido que muitos adeptos, por vezes, se deparam com a questão dos erros que ainda praticam, ou dos erros que estão ali no passado recente mesmo, e que, por vezes, é necessário trabalhar esse processo de culpa para que ele não nos prenda, para que ele não nos deixe e nos permita fazermos o exercício do bem, mesmo sendo ainda espíritos imperfeitos.
Porque não poderemos esperar sermos bons ou espíritos puros para começarmos, iniciarmos e nos envolvermos com esse trabalho árduo dentro de nós, que obviamente se inicia em nós, e por mais difícil que ele se nos pareça, é importante avançarmos. Se cairmos, se fracassarmos, façamos a nossa oração, a nossa prece, aproveitando a oportunidade do exercício de humildade, abrindo nosso coração e dizendo: meu Deus, eu ainda cometo esses erros. Me ajuda. E assim, a cada novo estudo, a cada nova palestra, a cada nova mensagem, a cada novo livro, paulatinamente, pouco a pouco, nós vamos refletindo mais sobre essas lições e, em consequência, nos melhorando. Já no preâmbulo da obra, a benfeitora nos diz que este livro, que tem a proposta, o objetivo central, a ideia central de cada capítulo e de toda a obra é exatamente isto: luz na escuridão da criatura, na escuridão das almas, na escuridão do ambiente à nossa volta, na escuridão do nosso mundo. Então a benfeitora nos traz de início que esse livro é um grito, é um apelo à penetração da luz na escuridão das almas e do ambiente, objetivando contribuir com pequenas propostas psicoterapêuticas oferecidas pelo Espiritismo, na interpretação do Evangelho de Jesus, o homem-luz. E olha, que palavras que nos fortalecem a benfeitora se utiliza, do homem-luz que ainda confia em nós. Ele não desiste de nós. Embora nós fracassemos, retomemos, agora tendo a oportunidade de retomarmos a caminhada, ele não desiste de nós. E então ela faz uma pergunta. Nesta mensagem que é de 1º de janeiro de 2018. Não seria o caso de começarmos a pensar nele e perseverarmos com ele, revivendo a sua ética e também o seu amor? E, novamente, nós precisamos colocar que não abordaremos todos os capítulos que essa obra nos traz, mas que vamos fazer algumas reflexões em torno de 13 capítulos, dos 30 capítulos que compõem essa obra. E já ali no capítulo 1, nós temos o uso da palavra. Novamente, analisando, queridos amigos, que em cada capítulo a benfeitora, com a sua solicitude, nos traz esses textos, estas mensagens, estas palavras, para que nós tomemos a consciência de que somos instrumentos de Jesus no mundo de transição. E que precisamos nos fortalecer em atitudes, em atos, aqui no capítulo 1, na palavra, para que possamos ser esta luz em meio à escuridão. Que possamos sermos nós aquele que não coloca a candeia sob o alqueire, mas que se utiliza de alguma maneira do conhecimento, dos seus atos, para, pouco a pouco, também iluminar o ambiente. Pois assim como a parábola nos diz que não se deve colocar a candeia embaixo do alqueire, mas bem em cima, para que ilumine o maior número de pessoas, também, nos momentos atuais,
Nós não podemos reter esse conhecimento do Espiritismo apenas para nós, pois isso seria até egoísmo e orgulho. É importante que procuremos alcançar o maior número de pessoas. Então, no capítulo 1, no uso da palavra, ela nos diz o seguinte, que com uma palavra nós podemos levantar o ânimo de alguém alquebrado, iluminar uma consciência obscurecida e facilitar a movimentação de outrem paralisado. Obviamente que é um capítulo muito mais extenso do que a frase que trouxemos aqui, mas ela, de alguma maneira, reflete o que a benfeitora quer nos dizer. Que também possamos nós sermos luzes nas trevas com o uso da palavra articulada, fortalecendo. Quantas vezes podemos referir que em um momento de dificuldade alguém tenha nos dito: olha, tudo isso passa, tudo isso logo se resolve, e a gente se sente fortalecido. E quantas vezes também, em alguns outros momentos, por vezes na infância, alguém nos diz: não vai conseguir, você é um fracassado. Aí está o exemplo que pode levar, às vezes, criaturas à paralisação do movimento pela própria modificação, pela própria evolução. Então façamos o uso da palavra com discernimento, com alegria, trabalhando os aspectos que por vezes negativos ainda trazemos também no falar, e todos nós os temos, e por vezes nem sequer nos demos conta dessas ocorrências. É um exercício diário para todos nós. Não é que sejamos experts em tudo o que os capítulos nos trazem, que façamos isso a grande experiência, a grandes expensas, com grande propriedade, como Jesus o fazia. Mas que procuremos seguir o seu exemplo e colocar em exercício tudo isso. No capítulo 2, a querida benfeitora nos fala da responsabilidade espiritual, que com o conhecimento, com o entendimento, com o aprofundamento das lições, pouco a pouco também a nossa responsabilidade passa a se ampliar. Pois já não podemos dizer que não sabemos, que não entendemos do que Jesus estava se referindo nas suas lições, ou na doutrina espírita, que hoje tem tantas e tantas obras complementares, também para nos ajudar no entendimento da própria obras basilares da doutrina espírita. Então, o texto que nós destacamos é o seguinte: a aflição defluente do sofrimento é o desconforto que se experimenta, chamando a atenção à ordem, à disciplina e ao dever. A atenção com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento. A ordem do bem, a disciplina e ao dever. E aqui temos um desenho ilustrativo das obras de Richard Simonetti, que é justamente um juiz ali cometendo um erro no jogo de futebol. O garotinho ali está no gráfico, dizendo alguns palavrões, e o pai passando a mão na cabeça. Obviamente que aqui temos que fazer a correlação daqueles que têm o conhecimento e daqueles que não o têm. Então aqui cabe a todos nós, que pouco a pouco vamos entendendo melhor, a justamente, não apenas no falar, mas também nas nossas ações, também no nosso comportamento. E não nos esquecermos que muitas vezes, se não somos observados pelos encarnados, ou estamos sendo pelos espíritos que nos rodeiam. A nuvem de testemunhas, que se refere a Emmanuel na obra Fonte Viva. Então, o exemplo também é luz
nas trevas e deve ser da alçada da responsabilidade a todos nós, que cada vez mais nos aprofundamos nas lições da doutrina espírita. No capítulo 3, ditadura da perversidade. No texto que nós extraímos, fala sobre a retidão. Somente a retidão e o caráter podem responder por uma existência saudável e realmente plena. E fomos procurar lá no dicionário a palavra retidão. Qualidade de quem possui senso de integridade, de justiça. Pessoa de caráter íntegro. Quem se comporta a favor da razão, da lei, do dever, retidão de caráter. Uma consequência natural do capítulo 1, do uso da palavra, do capítulo 2, da responsabilidade espiritual, e, obviamente, pouco a pouco, também a retidão de caráter vai nos permitindo, não apenas a nós, mas a todos aqueles que nos cercam, uma existência mais saudável e mais plena, conquistando assim a felicidade relativa que este nosso mundo comporta. A benfeitora, na obra Seja Feliz Hoje, nos fala que o nosso pensamento tem uma força de expressão muito grande e aquém da palavra, podendo até, em algumas circunstâncias, conforme o uso que fizemos também do pensamento, diminuir as nossas defesas imunológicas, tornando-nos mais suscetíveis a dificuldades de toda ordem, ou através do exercício do pensamento, do correto pensar, fortalecendo-nos o corpo físico também e nos proporcionando uma existência saudável. No capítulo 4, Lei de Sintonia. Nós sabemos que o nosso pensamento, e vemos isso constantemente, embora alguns de nós até pela falta, talvez, de um aprofundamento nos estudos da doutrina espírita, não nos darmos conta, mas nós estamos sintonizando de acordo com aquilo que falamos, o uso da palavra, de acordo com como agimos, a responsabilidade espiritual, ou a retidão, a integridade de caráter ou não. Estamos atraindo semelhantes. Então, a benfeitora nos traz o seguinte: exercita o não revide, a não violência, a resistência pacífica. Esses elementos são o alicerce sobre o qual o Senhor está construindo o mundo melhor de amanhã. E se nós, pouco a pouco, nos fortalecemos, nos capacitamos, vamos colocar assim, no exercício do bem, e de nos tornarmos luz nas trevas, nas dificuldades, inclusive do momento, é necessário que façamos o exercício de não revidarmos, de não sermos violentos nem sequer na palavra, e procurar a não violência também no pensamento, pois que às vezes não respondemos, mas o pensamento está atuante e pode, por vezes, desejar coisas terríveis aos nossos irmãos. Então é preciso o cuidado também do pensamento, da resistência pacífica, de nos tornarmos ferramentas de paz. A gente deseja tanto a paz, não é? A paz do mundo, a paz do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, a paz no nosso bairro, a paz na nossa casa. E muitas vezes não nos damos conta de que a paz dos outros depende da paz em mim. Eu preciso me tornar um instrumento de paz, porque do contrário, estarei vibrando de outra forma, dificultando a paz no ambiente ou a paz nos outros. Nós sabemos que são exercícios, por vezes, necessários e difíceis, porém possíveis.
com a disciplina, com o tentame. O fracasso é verdadeiro, mas a possibilidade de retomarmos o caminho e continuarmos nessa direção rumo ao Cristo também é facultada a todos nós. No capítulo 5, o reino dos céus. O reino dos céus dentro do coração será a conquista do mais preciso tesouro da tua existência. Aonde estivermos, o céu ou o inferno estará conosco, conforme fazemos da nossa palavra, da nossa responsabilidade, da nossa integridade, da nossa retidão de caráter, o céu em nós próprios, ou às vezes as próprias dificuldades em relação ao pensamento. No capítulo 6, uma outra ferramenta que nos chama a atenção. Vimos lá no capítulo 1 a questão da palavra, mas o silêncio também é uma bênção, obviamente, que muitas vezes há o silêncio da palavra articulada e não há o silêncio do pensamento. Então é um exercício, também é um exercício. O texto: quando sejas surpreendido pelas distrações mundanas de paradigmas morais relevantes, lembra-te dele, de Jesus, e age de maneira igual a que ele conseguiu quando desconcertou o espírito perturbador. A reflexão em torno. É como se nós fizéssemos um exercício que por vezes até pode parecer bem simples, mas na realidade também precisa de disciplina e força de vontade. Em cada ocorrência, em cada situação, mesmo aquelas desgastantes, mesmo aquelas que nos faz colocar em prática o exercício da paciência. Porque se tivéssemos paciência, nós não pedimos nas nossas preces que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê perdão àqueles que nos ofenderam. Isso é um exercício, é uma conquista de cada um. Então, mesmo nas ocorrências mais complexas e difíceis da nossa caminhada, possamos perguntar: como agiria Jesus? O que ele faria? De que maneira ele conduziria aquela experiência? É óbvio que nós estamos a uma grande distância evolutiva de Jesus, mas nos inspiramos no seu modelo, o modelo mais puro que Deus nos permitiu para que pudéssemos utilizar como um guia seguro, como uma ferramenta de caminhada, como uma trilha, como objetivo a ser alcançado, o pôr do sol ou o amanhecer, conforme a situação em que estejamos vivenciando, mas é para ele que rumamos. E todas as suas lições, todas, sem nenhuma exceção, nos servem de aprendizado, de exercício e de experiência, que possamos colocar também no intuito de sermos luzes nas trevas, o exercício do silêncio mental, procurando refletir antes de agir, fazendo silêncio em nós e buscando as lições plenas de Jesus. No 7, capítulo 7, sofrimento e amor. Sofrimento e amor, o texto que nós retiramos como ideia central, são termos luminosos da equação existencial. Quantos de nós, por vezes, na vida mais tranquila, nem sequer cogitamos da existência de Deus? Pode-se observar isso em muitos dos nossos irmãos.
E quando nos advém o sofrimento, momentos difíceis, ocorrências infelizes, de toda ordem, calamidades, às vezes públicas, desastres, por vezes coletivos, nós nos pegamos orando mais, pedindo mais pelos outros, por vezes que nem conhecemos, por ouvirmos nas mídias, na notícia, e vamos pouco a pouco nos aprimorando e aprendendo também que amar não deve jamais ser um sentimento egoístico, mas orar pelos outros também é um exercício de amor. Pedir pelos outros, desejar o seu bem-estar, é também um exercício de amor. E é outro exercício necessário. Talvez naquela palavra que nós mais cometemos no nosso dia, o armar-se, tirar a palavra R de toda expressão de ofensa, de agressão, e não nos armarmos mais, mas sim amar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. E no capítulo 8, as bênçãos da alegria, novamente a benfeitora, nos falando sobre o Evangelho de Jesus, que todas as lições, todo o seu Evangelho é um poema de alegria em todas as suas páginas, em cada ocorrência, em cada parábola, em cada frase, em cada expressão. É um poema de alegria pela oportunidade do bem. No capítulo 9, nos falando sobre a vitória da luz, que nós possamos nos iluminar aonde quer que estejamos, não esquecendo de deixar sinais luminosos da nossa passagem. Seja pela palavra, seja pelo exemplo, seja pelo pensamento, que são, em todos os capítulos, nós encontramos estas expressões no exercício diário de cada um de nós. Enquanto ferramentas, nesse processo, possamos fazermos luz. Se seguimos as pegadas de alguém que está mais à frente, que deixou luminosas pegadas para nós continuarmos nessa caminhada, é importante que pensemos também em deixar os mesmos sinais àqueles que estão na nossa retaguarda. No capítulo 12, obstáculos desafiadores, nós encontramos que é necessário, novamente, o exercício diante de qualquer dificuldade. Nesse processo de libertação, manter a serenidade, a integridade mental, o discernimento, porque este é um fenômeno natural. Nós estamos num mundo que pouco a pouco se torna um mundo de regeneração, mas ele ainda é um mundo de provas e expiação, em transição. Então aqui vamos encontrar muitos desafios, muitas dificuldades, que também colocam no chamado de Jesus para todas as questões que se apresentam para nós, como estamos aprendendo e apreendendo as suas lições, para que possamos nos fortalecer e servir, não exatamente de arrimo, mas de ponte de apoio, corda, escada, possibilidade de caminharmos juntos, conforme as situações que se apresentam. Sermos aquele que confia, sermos aquele
que entende que mesmo ocorrências necessárias e difíceis são processos até para a nossa evolução. E mantermos serenidade para aqueles que estão nos observando, encarnados ou desencarnados. No capítulo 13, nos falando sobre borrascas e harmonia. Novamente, as dificuldades de todo momento. No dicionário encontramos que a borrasca é um temporal com ventania violenta e de pouca duração. Ocorrência súbita de contrariedades e desgostos. Pode também ser encarado dessa maneira. Mas nós, embora na tempestade, embora na dificuldade, embora no pântano, estamos fadados às estrelas. Embora estejamos em solos empedrados ou charcos perigosos. Lembro-me de uma expressão que Divaldo Franco utiliza-se em algumas das suas palestras. Todos nós estamos no pântano. Alguns entrando, outros saindo. Aqueles que estão saindo ainda têm os pés com barro e pouco a pouco essa sujidade vai saindo de acordo com o caminhar, de acordo com o envolvimento e o enfrentamento e a consciência da necessidade de seguir em frente. Nos fala no capítulo 14 sobre a aferição de valores. E que o trabalho no bem é também outro fator imprescindível à conquista da relativa felicidade e do exercício de amparo enquanto luz nas trevas das ocorrências em torno de nós. Trabalha em favor do bem e permanece em paz íntima e irretocável, procurando no exercício dos valores da ética, da disciplina, da integridade, do respeito, da cooperação, da humildade, fortalecermos também o exercício do bem em todas essas circunstâncias. No capítulo 17, Canção da Imortalidade. Não nos esquecermos de abençoarmos a valorosa oportunidade de estarmos reencarnados neste mundo magnífico pela sua natureza exuberante, pelos pássaros, pelo próprio oxigênio que a gente respira e nem sequer percebe, pela acuidade visual, mas ele adentra no nosso organismo, faz o seu mistério, e são os recursos deste mundo maravilhoso, dado a nós, espíritos imperfeitos, nesta oportunidade reencarnatória, a natureza, as árvores, os animais, este mundo tão belo que Deus nos permite para que possamos trabalhar nesse processo de evolução. O que restará aos mundos mais felizes do que a Terra, se a nós, espíritos imperfeitos, há tanta solicitude de Deus em relação a todos nós, por vezes criminosos lá do passado e que estamos na retomada do caminho do bem. Então é sempre oportunidade de agradecer, de abençoar a nossa existência física, respeitando os fatores que Deus nos proporcionou para ou nos resgatarmos do passado por vezes delituoso ou para novos aprendizados, para novas lições necessárias à nossa caminhada, fortalecendo assim a nossa verdadeira propriedade. Embora seja um mundo tão belo e tenha tantas possibilidades evolutivas ao nosso alcance, nada do que é de uso da matéria nós poderemos levar. A nossa verdadeira bagagem, o Evangelho já nos diz, quando nos fala da verdadeira propriedade. São as lágrimas que enxugamos, são os amigos que conquistamos,
São aquelas ocorrências que ainda identificamos em nós e que fazemos o exercício pela modificação. Os amigos, os inimigos que transformamos pela nossa mudança de comportamento em amigos. A oportunidade de amparo a todos aqueles também necessitados ou mais necessitados do que nós. As conquistas das virtudes, o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a beneficência, a caridade material quando possível, quando não, a caridade moral, que não custa nada e que pode ser feita por qualquer um de nós, através mesmo do próprio pensamento. No capítulo 20, nos falando sobre a força do amor novamente, que é uma força que transforma e que para isso é preciso, para que ele possa penetrar em nós, mas não no sentido de ficar lá dentro, que possa também esprair-se. É necessário que nos desarmemos das preocupações afetivas, que anulemos na mente os insucessos do passado, esquecendo as angústias e até processos de ingratidão, deixando que haja efetivamente amor e que ela nos dê vida e nos proporcione, então, o exercício de dar a vida pelos outros. E no último capítulo que nós vamos abordar desta obra, convivência com Jesus. Como nas demais obras da benfeitora, ela sempre reserva, na sua maioria, pelo menos, os últimos capítulos, a Jesus. E neste, ela trouxe convivência com Jesus. No capítulo em que nós fizemos a correlação de que é necessário que possamos perguntar o que faria Jesus, como faria Jesus, de que maneira ele conduziria qualquer atividade, nesse capítulo aprofunda, nos direcionando para que pensemos nele, que pensemos na sua vida, na sua filosofia, na sua proposta, que possamos trazê-lo para conviver no nosso lar, no nosso dia a dia, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Em qualquer ocorrência, em qualquer circunstância. Colocaria aqui um parágrafo para dizer que também é necessário pensarmos no nosso querido mestre, quando estamos mesmo sozinhos à frente do computador, à frente do celular, perante uma mensagem que nos chega no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais. E ao conduzir uma resposta, também fazermos esta correlação. Mesmo que o outro não pense da mesma maneira que nós, mesmo que o outro tenha um político diferente do que nós elegemos para votar agora nestas eleições, são processos naturais e cada um tem o direito a fazer esse exercício de acordo com o seu entendimento. A nós não nos cabe julgar e nem agredir por palavras ou por textos no chat, porque se estivéssemos frente a frente, talvez não tivéssemos coragem de dizer. E por vezes, no escrever, numa resposta ou numa postagem que alguma pessoa fez nas mídias sociais, por vezes ali nos escondemos. Não no anonimato, mas na maior facilidade de não ter ali uma resposta mais dura ou mais rígida. Então é necessário respeitar o pensamento dos outros. Isso também se correlaciona, obviamente, não somente à política, mas os times, né? Aqui no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, Inter e Grêmio. Respeitar aquele outro
né? Porque é do outro time ter aquela conversa fraterna, não de rivais, porque nós não somos rivais. Temos times diferentes, mas isso não quer dizer que tenhamos que ser inimigos. Em relação a tantas outras coisas que precisamos ter esse olhar e trazer também nas postagens das mídias sociais Jesus no nosso pensamento, para que a nossa resposta seja adequada. E, do caso, como também com a palavra, lá o nosso capítulo 1, por vezes, imperfeito que somos, dizemos alguma coisa e depois pensamos assim: puxa vida, eu não deveria, né, ter utilizado aquela expressão. Ter a coragem de pedir perdão pela palavra inadequada nas postagens também. Ou apagar o comentário, às vezes até mais simples, mas ter a coragem de pedir perdão por uma postagem inadequada. Então, queridos amigos, procurar colocar Jesus nas nossas respostas nas mídias sociais. E também, nesse momento, nesse sentido, sermos luzes nas trevas. Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, familiarizando-nos com seus ensinamentos cada vez mais, incorporando-os às nossas atividades de toda a ordem. Podendo assim, com estes capítulos que nós lemos, que são indicativos, que são ferramentas para que possamos nos fortalecer e sermos aquelas ferramentas mais efetivas da implantação do reino, do bem, do reino de Jesus na terra. Procurar sermos luzes nas trevas. E para finalizarmos, nós trouxemos uma poesia do espírito Tagore, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que traz uma poesia direcionada ao encontro com Jesus e a possibilidade de que ele efetivamente penetre-nos e possa, pouco a pouco, fazermos, através da consciência do entendimento, agirmos de acordo com a sua proposta. Enchi minha alma de ansiedade e, sem receio, parti à tua procura. Era manhã. Abelhas ébrias do perfume da aurora fabricavam mel no meu bordel para a caminhada longa, e delicadas sucenas estonteantes de vida deitaram-se no chão para eu passar. De um cipreste novo fiz arrimo, com as peles de um leão forrei os pés, da cana do bambu delicado retirei água, e do bosque frondoso recolhi frutos. Fiz da confiança um marco, e nas cordas do coração arranquei uma melodia de exaltação a ti. Tudo era tão belo. Parti. Das alegres aldeias a verdes campos, de pomares luxuriantes a montes escassos caminhei. Ao meio-dia, sentei-me cansado. O peso do corpo, as feridas que surgiram no caminho, as ansiedades que me cruciaram na manhã, todas elas estouraram em mim. Sofredores do parto sem maternidade, ver-te lágrimas amargas, sem umidade nos olhos. Mesmo assim prossegui. A noite surpreendeu-me caído, sem porém estar vencido. Amargurado sem desespero, no caminho. Surgiste, enfim, como se fosse filigranas de luz, num grande rumo que estou a seguir. Então, agradecemos a atenção de todos, a presença de todos. Não podemos responder
os comentários, mas agradecemos a participação. Vamos para o nosso encerramento fazer a nossa prece, novamente unindo os nossos pensamentos no recesso dos nossos lares, agradecidos, Jesus, Mestre, Irmão Maior, pela oportunidade bendita de nesta reencarnação reencontrarmos-te e colocarmos pouco a pouco, cada vez mais, as tuas lições no nosso dia a dia. Ainda sabemos, somos quais bebês, passos vacilantes, mas nós temos uma direção, que é tu, governador do nosso mundo, que está no comando desta grande embarcação que é o nosso planeta. A tempestade ruge, a noite se nos parece longa, mas a tua direção é segura. E nós, querido Mestre, nós somos a tua tripulação. Se machucamos as mãos nas cordas da embarcação, que possamos prosseguir, mantendo-nos cada vez mais firmes perante as dificuldades, para que possamos amparar, ajudar, sermos os exemplos pela palavra, pelas nossas ações, do que representamos para ti, Jesus, que não desiste de nós e nos espera no término da jornada. Prossigamos, confiantes. Pedimos o teu amparo, a tua solicitude, o teu carinho para todos nós. Assim, em teu nome, em nome de Deus, em teu nome, Senhor, em teu nome, Jesus, e dos amigos espirituais responsáveis por esta atividade, nós a damos por encerrada neste momento. Não se esqueçam, queridos amigos, que domingo nós temos o estudo do Evangelho às 10 horas, nesta mesma página do Facebook da Sociedade Espírita Allan Kardec, e na terça-feira a sessão de preces e radiações. Na próxima sexta, continuamos com a atividade doutrinária às 19 horas e 30 minutos. Uma boa noite para todos, uma boa semana para todos.